anterior, conversamos sobre a importância da parte social para uma pessoa que chegou a um novo país. O ambiente de estudo é também um lugar para conhecer pessoas, sendo uma boa maneira de criar novos grupos de convívio. Mas os benefícios vão muito além. Estudar no exterior te ajuda a aprender a cultura local, sentir-se mais pertencente ao país e até se descobrir ou se preparar para o novo passo de carreira. Eu sou Stefânia Barsante e esse é o Reset, um guia para você viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Hoje converso com a Fernanda Mello, diretora de RH, e nós vamos falar sobre estudo e carreira. Oi, pessoal! Bom dia para você que está me ouvindo. Bom dia, Nanda. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, prazer. Bom, eu estou super animada com esse papo. Eu lembro que há um tempo atrás a gente conversou um pouco sobre a sua experiência e eu acho que você vai ter muito que contribuir com o pessoal. Legal. Bom, Vamos lá. o assunto de hoje é estudo e carreira. Mas quero que você dê um passinho atrás e comece contando por que você mudou de país, há quanto tempo, aonde você está, enfim. Ótimo. Então, eu me mudei em 2010 do Brasil para os Estados Unidos, especificamente para Nashville, no Tennessee. Uhum. Mas essa mudança não foi iniciada muito por mim. Eu vim acompanhando o meu esposo, que na época veio fazer o doutorado dele nos Estados Unidos. Então, eu vim como um acompanhante. Desde então, muita coisa aconteceu, mas é assim que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Então, já tem Uhum. mais de 10 anos. Mais de 10 anos, é. E eu gosto de perguntar, né, por que que você veio, que eu acho que acaba definindo bastante a nossa experiência, principalmente no começo. Uhum. E eu vejo nas minhas clientes, e até em mim mesma, que quando a gente vem acompanhado, né, acompanhante, eh, Uhum. a gente de certa forma tem que achar o nosso lugar, Uhum. construir o nosso, eh, lugarzinho no mundo, no exterior, porque a gente vem acoplado com outra pessoa. Então isso se Isso. torna mais importante. Me fala um pouco do tema, né, desse nosso papo, do estudo. Como você começou a pensar? O que que isso teve a ver com o seu você ter vindo como acompanhante? Me fala um pouco disso. Uhum. Olha, isso foi uma coisa que foi aos poucos, foi se formando, assim, né, na minha cabeça, o que que eu ia fazer, né? Porque a gente vinha Uhum, se mudar e ia ficar aqui uns 4 ou 5 anos, né? E depois voltar. uhum. E, e aí, o que que eu ia fazer? Olha, estudo não era uma coisa que eu estava super animada para fazer, não. Eu tinha acabado de Ah, sair, eu me formei, fiz o curso de psicologia no Brasil. Eu tinha feito um mestrado, eu tinha uhum, acabado de terminar o mestrado, então eu me mudei no final de 2010, uhum, mas no começo de 2010 eu tinha defendido meu mestrado. Eu me formei em psicologia e fiz um sim. mestrado em sociologia na UFMG. Uhum, E eu a razão pela qual eu estava pensando um pouco nisso é porque eu tive uma crisezinha de pensar para onde que minha carreira estava indo. É, Porque a sociologia, apesar de eu ter feito o mestrado lá, eu tinha pensado que a minha carreira ia ser um pouco acadêmica e era para esse lado que eu ia. E eu descobri que eu não estava muito me sentindo que era a minha praia ir para a carreira acadêmica. E, e aí eu fiquei pensando, poxa, agora a gente vai se mudar. Eu preciso pensar o que é que eu vou fazer, porque eu acho que aqui não é onde que eu quero, para onde eu vou. ah, Então, assim, o estudar de novo já era uma coisa que eu pensava, mas eu estava com muito desânimo, porque eu tinha acabado de terminar um outro mestrado. uhum, Então, isso foi aos poucos, assim. Eu pensava um pouquinho antes, mas eu ainda não estava totalmente decidida a fazer uhum. o mestrado. Foi E quando eu cheguei aqui e aí é, a dificuldade de me inserir no mercado de trabalho foi uma coisa assim difícil porque você tem um currículo que tem toda essa experiência num outro país que as pessoas não têm uhum, como ligar e pegar a referência
ou elas não conhecem, elas não sabem, e não, qual que é a qualidade das universidades que você estudou. Então, eu estava com um pouco dessa dificuldade. Então, eu pensei, olha, eu estou aqui, vou ficar aqui 4 ou 5 anos, vou tentar, vou fazer mais alguma outra coisa, vamos tentar estudar de novo. E aí que eu comecei a solidificar essa ideia de que talvez seja uma boa oportunidade, nem que seja para eu ter uma educação aqui e voltar Sim. para o Brasil e usar isso lá. En- Foi com essa É, dificuldade um pouco de inserção. uhum. Interessante isso que você está falando, porque você está falando que mesmo no Brasil, né, você já estava um pouco pensando sobre a sua carreira e questionando, né? Uhum. E aí, com essa mudança, você estava desanimada com voltar para o estudo porque você tinha acabado de sair do mestrado, mas você viu essa dificuldade de inserção no mercado, e tem mesmo, né? Os recrutadores, infelizmente, olham para isso. E aí o estudo veio como uma solução, pelo que você está Exato. falando. Foi. Foi um pouco de desânimo, mas eu pensei, eu acho que esse vai ser um bom investimento para mim. Uhum, E vou tentar, né? Eu também podia não conseguir, não passar, não ter condição de fazer, mas foi essa e também a tentativa de voltar para a psicologia, né? Porque eu tinha ido lá, né? Namorei um pouco com a sociologia, um pouquinho, uhum, mas eu estava naquele período assim, o que eu vou fazer? Eu acho que eu quero voltar um pouco para a psicologia. E até uhum. eu pensei em fazer, eu estava ainda meio em cima do muro, que tipo de psicologia que eu vou me focar aqui nos Estados Unidos também. Isso foi um motivo de pensar até em que tipo de programa que eu vou escolher e tal. Então, eu não vou te dizer que eu tenho essa. Tem gente que nasce com uma vocação, né? Que sabe que, nossa, recursos humanos, por exemplo, eu estou em recursos humanos, isso é o que eu Uhum. quero e sempre quis. Eu gosto do que eu faço, mas eu acho que não foi tão linear como outras pessoas podem pensar que foi. Sim, é. E me fala um pouco disso. Uma vez que você decidiu que o estudo, né, seria bom para resolver essa questão de inserir no mercado, ou talvez mesmo se vocês voltassem para o Brasil, ia ser, né, uma experiência, um conhecimento. Uma vez que você falou assim: "Beleza, estudo, legal", me fala qual foi esse processo de pesquisar, de decidir a instituição, de se preparar, dá né, fala Uhum. brevemente, assim, para quem está Sim, olhando para essa possibilidade, mas não sabe nada. é verdade. Olha, eu tinha uma vantagem que o meu esposo tinha feito passado por um doutorado aqui, né? Então eu Uhum, tinha um uhum, pouco de uma ideia de qual que é o processo, né, para entrar na pós-graduação aqui. uhum, Então isso me ajudou. Então eu tinha assim um pouquinho de sim. ideia. Então lá no Brasil, como isso já era uma sementinha, eu fiz algumas coisas para me preparar também. Eu peguei cartas de indicação, e Uhum, já estava assim, se eu for para esse lado, vou já tentar me preparar aqui. Mas primeiro escolher, né? Onde que eu vou? É, então, a psicologia, eu falei, não, eu quero voltar para a psicologia. E eu já fiz, né, um estágio no Brasil antes, né, na área de uhum, recursos humanos, e eu gostei, né? Não me uhum, apaixonei loucamente, mas eu gostei do que eu fiz. Eu pensei, essa talvez seja uma área que eu vou. Eu pensei também na praticidade disso, de com facilidade que eu vou ter de me inserir. Eu pensei, eu hum, vou para a área corporativa, eu acho que eu vou ter mais oportunidades também. É uma área que uhum, eu gosto, então deixa eu dar uma pesquisada nisso. Eu pensei um pouco da clínica, é, depois eu tive uma outra experiência que eu posso falar daqui a pouco, que me ensinou que a clínica realmente não era uma boa oportunidade, mas eu pensava nessas duas coisas, né? Eu vou para a clínica, aqui, né? Talvez eu precisaria de uma licença, ou teria que fazer talvez um doutorado. E acabei pensando, não, eu acho que eu vou tentar ir para essa área de recursos humanos, psicologia industrial organizacional. E eu tinha uma limitação de geográfica, né? Porque a gente estava ali no Tennessee, então eu comecei a olhar quais são os programas, as universidades que tinham por ali por perto. uhum, Uma outra coisa importante para mim também era se eles tinham bolsas disponíveis, porque hum, era uma outra questão era financeira, né? sim. Porque eu queria muito fazer, mas eu não, se eu tivesse que, né, arcar com tudo, seria um pouco mais difícil. Então,
acabei achando esse programa que era um pouco longe, assim, era uma outra cidade, em torno de 45 minutos ou uma hora de onde a gente morava, e era uma universidade pública, universidade pública, mas não gratuita, como acontece aqui nos Estados Unidos, mas próxima, e tinha um programa na área de psicologia industrial organizacional. E aí eu falei, isso aqui, eu vou me aplicar, eu vou tentar estudar. Agora, voltando lá atrás, eu acho que uma coisa que eu fiz, que foi um erro meu, é que eu só apliquei para lá. Eu devia ter aberto um pouco mais esse leque, pensado numa área mais genérica de desenvolvimento, ou que talvez também se aplicaria na área né, do recursos humanos, e não tanto a psicologia. Eu estava muito focada, eu quero na psicologia, eu quero a psicologia organizacional. E se eu não tivesse passado lá, né, talvez eu deveria... E tinham outros programas em outras instituições que eram parecidos, e eu não fiz. Assim, claro, eu tive muita sorte, consegui consegui a bolsa, enfim, mas foi assim que aconteceu. Foi depois que eu cheguei lá, que aí eu falei assim, não, então deixa agora eu procurar mesmo, apesar de aquilo já era uma sementinha. Sim. E uma vez que você estava dentro, né, e que bom que você conseguiu passar na única que você se aplicou, o que você viu de principais diferenças entre estudar no Brasil, né, que você fez graduação, você fez o mestrado, e estudar aqui nos Estados Unidos? Assim, eu fiz um mestrado numa área, assim, bem acadêmica, numa universidade pública no Brasil também, então eu vou falar dessa perspectiva. Eu sei que tem muita gente que faz especializações que tem um pouco um foco diferente. Para mim, uma grande diferença que eu vi era o foco mais aplicado aqui. Apesar de que o programa que eu fiz você também tinha que escrever aqui, né, thesis, mas no Brasil dissertação, mas enfim, é o correlato. Também tinha que fazer um exame no final de qualificação, tinha pesquisa, mas também tinha estágio e tinha muita matéria, e as matérias eram muito aplicadas. Enquanto no Brasil, achei que foi um pouco mais acadêmico, mais focado em métodos de pesquisa científica, tem bastante tempo para você ficar focado e realmente fazer trabalhar na sua dissertação. Eu achei isso bem diferente, assim, aqui achei bastante aplicado, que para mim foi muito bom, era o que eu precisava, era o que eu queria. Sim. Porque aqui, geralmente, as pessoas vão para o doutorado, aí, quando você resolve ir para o doutorado, aí você está mais com aquele foco acadêmico, né? E o mestrado, tem gente que para ali, então tem essa ideia do mestrado ser também uma preparação para o mercado. Essa foi a minha experiência. Sim. Eu não fiz mestrado aqui, né, mas eu fiz um semestre de graduação na Inglaterra, e uma coisa que eu vi lá de diferença era que não tinha tanta carga de aula, mas tinha muita carga de leitura. Os alunos, eles eram muito mais autodirigidos do que no Brasil pegava na mão. Você viu isso aqui ou pensando dessa forma, na verdade, era parecido com o que tinha no Brasil? Eu não sei, talvez eu tenha tido um pouco diferente dessa experiência, porque eu achei que aqui eu tive uma vantagem de já estar um pouco mais madura, não dizer muito, né? Mas eu já tinha feito uma graduação, um mestrado, e aí eu acho que eu consegui aproveitar bastante. Muitos dos meus colegas ainda estavam vindo logo da graduação e muito focado assim, vamos decorar isso daqui para fazer a prova e tal. E aí, talvez o mestrado no Brasil ele é mais discursivo, né? Mais sobre você ler o texto, você vem aqui, você vamos discutir sobre o que a gente entendeu e pensar nos conceitos. Enquanto aqui, como é mais aplicado, eu senti que eu conseguia fazer isso, mas eu também senti que tinha alguma dificuldade de colegas de pensar assim, não, a gente tem que, né, decorar e me dar os slides para eu decorar para a prova, enfim.
É, eu achei isso um pouco diferente. E talvez é mais o foco, né? Porque eu estava Uhum, naquela coisa mais acadêmica e vim para um outro, sim, depois um mestrado que é mais aplicado. sim. É. Não, mas é legal pensar nisso, e claro que você está comparando, né, a sua experiência lá na UFMG versus aqui, mas acaba tendo essas diferenças que são gerais. É, Uhum. e falando um pouco assim do impacto, né, que o mestrado teve em você, e só trazendo um pouco a minha experiência, eu fiz um curso aqui de 1 ano de coaching, de um professor Legal. de Stanford, e para mim, eu fiz muito esse curso logo que eu cheguei. Cheguei em janeiro, comecei o curso em março, meio sem muita pretensão. Eu já atendi, eu já tinha feito minha especialização em coaching no Brasil, mas eu falei assim: ah, deixa eu ver. E para mim, em termos assim, ferramentas, etc., foi importante, mas o mais importante foi estar com americanos, falar o inglês o tempo todo, falar tecnicamente e principalmente me sentir equivalente a eles, em termos de discussão, em termos intelectuais. E para mim, esse foi o maior ganho, de estar nesse ambiente de estudo, né, ambiente acadêmico, Uhum. eh, com pessoas que eu acho que se eu não tivesse com elas na sala de aula, eu ia achar que eu não era equivalente. Uhum. Pelo menos essa foi a minha experiência. Você teve, essa experiência de estar nesse ambiente acadêmico, ter mudado alguma coisa a sua experiência? Sim, eu achei que foi muito importante para minha inserção e Uhum, acostumar e encarar o medo também. hum, Quando eu cheguei, eu estudei, eu falei assim, não, eu preciso estudar, eu preciso fazer aula de inglês, né? Porque eu ainda tinha um pouco dessa, eu falava um pouquinho, entendia, né? Mas não era aquela coisa fluente e tal. E eu tive um trabalho um pouco antes de entrar para o mestrado também, que me ajudou muito também, me deu até um pouco de visão para um outro grupo de pessoas também que eu tive em contato, mas o mestrado, parecido com você, foi isso. Eu me conectei com pessoas de backgrounds diferentes, uhum, foi muito bom para aprender, ter networking também, e uhum, conectar com pessoas, e sentir isso, se sentir um par, assim, né? Um uhum, igual, e foi bom que era num ambiente um pouco mais protegido, né? Porque você está ali ainda sim, aprendendo, né? Então uhum. você vai aos poucos se soltando e tentando e tendo esse contato e vai ganhando, acho que essa autoconfiança. Me ajudou muito para a autoconfiança também. Verdade, tem várias coisas que não são só sobre o que você está aprendendo, que você É. aprende com a experiência. Se Concordo. sentir pertencente, né, e se sentir para mim deu muito essa sensação, assim, de: "Eu tenho valor? Eu tô aqui falando coisas e as pessoas falam assim: 'Nossa, que legal'". Eu lembro que as primeiras vezes que isso aconteceu, eu falei assim: "Nossa", porque eu sinto que a gente tem uma síndrome de vira-lata, querendo ou não, de Uhum, achar que, eh, o que a gente tem para oferecer nunca é suficiente, e o ambiente de estudo é esse ambiente protegido, mas que a gente pode ver na prática que sim, a gente tem muitas coisas para oferecer, né, e que a gente está par a par com as exato. pessoas. E aí, passando um pouco para outra parte, né, que estudar no exterior abre a gente para as novas possibilidades de tanto aprimorar o idioma, descobrir talentos, aumentar a confiança e autoestima que a gente está falando. E isso, estudar tanto mestrado, quanto cursos rápidos, quanto cursos de idioma. Eh, e também estudar no exterior nos ajuda para uma transição de carreira. Uhum, Para muitas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, como a gente citou no comecinho da conversa, o estudo acaba sendo essa abertura de porta, porque os recrutadores eles olham meio de lado quando o seu background é todo no Brasil. Então uhum, você ter estudado no no país, né, já te coloca ali participando do mesmo ecossistema. uhum. Eh, Me fala dessa sua transição de carreira e me fala,
tanto o papel do mestrado nisso, mas também como Uhum, foi essa inserção no mercado numa carreira claro. retomada, por assim dizer, É, né? é verdade. Olha, o mestrado eu não posso dizer mais assim que foi um divisor de águas. Para mim, Uhum, eu acho que deu uma guinada mesmo na sim. carreira aqui. Eu acho que eu senti isso de verdade, que eu acho que eu vou ter uma carreira aqui, que foi Hum, quando eu consegui o meu primeiro estágio. Foi ainda durante o programa. Eu queria fazer minha tese de mestrado na área de expatriados. uhum, Então, eu tive uma conexão com um professor que era aposentado de uma automotiva na região, e, e eu fui atrás dele e falei, olha, eu quero fazer essa pesquisa, eu quero entender quais são os fatores que fazem para um programa ser efetivo, tanto antes quanto depois e tal. Aí ele falou, deixa eu te colocar em contato com o pessoal de lá da empresa. E eu que fui legal. lá para fazer um pitch da minha pesquisa, Uhum, porque eu queria só pegar o dado, mandar um survey para os funcionários que já foram é, em assignments, né, já foram expatriados, ou estão num período de expatriamento. E aí, nessa conversa, assim, eu fui morrendo de medo, né? Assim, imagina, eu estou indo lá falar com gente que tem uns estudos, assim, VP e diretor, não sei o quê, e fui, com a cara e com a coragem. uhum. Falei, não tem nada a perder. E aí me chamaram para fazer um estágio lá. Eu fiz quase Olha só. eu trabalhava algumas horas, então não foi só no verão, que é o comum aqui do estágio, mas achei muito legal, um programa tem esse requerimento do estágio, então eu acho que te ajuda também a dar esse passinho Uhum, para frente, sabe? Então eu achei que foi bom eu ter feito o mestrado, porque eu achei que ele me deu esse aporte todo para eu ir devagarzinho chegando, né? E aí eu fiz esse estágio. Aí quando eu comecei, aí trabalhando, né, numa empresa multinacional e tal, eu falei assim, nossa, eu acho que assim, dá para ter uma carreira aqui. E, uhum, e isso me ajudou muito, porque olha só, eu acho que aí o fato de eu ser estrangeira, de eu falar outras línguas, aí isso eu acho que começou a ser um forte e um diferencial meu. Porque não só eu estava, né, com o estudo ali, eu consegui uma formação nos Estados Unidos, eu já estava com uma experiência nos Estados Unidos na minha área, apesar uhum, de ser um estágio, né? E eu tenho experiência internacional, né? Eu uhum. já tenho um outro mestrado. E aí tudo isso que antes talvez fosse assim, tô achando que estranho, essa pessoa nunca trabalhou aqui, acho que virou, na verdade, um forte para mim, porque daí eu tinha Hum, um diferencial, porque não só, né, eu tinha essa formação, como também a experiência internacional, falar outras línguas e tal. E aí eu acho que me ajudou muito o próximo trabalho, sabe? Que eu uhum. fui chamada para entrevista, eu acho que teve muito a ver com esse que eu tive antes. Então, eu acho que a minha transição de carreira foi quando eu consegui lá aquele estágio na Sei. multinacional. Eu falei, acho que E, deu e é, certo. e é legal isso que você está falando, é que sem esse mestrado, né, você era um currículo, entre aspas, né, mas meio diferente, meio apagadinho, né, porque você Uhum, tinha todas as coisas no Brasil, etc. Na medida que você está ali nesse ecossistema e as regras do jogo, né, de já tem um estágio nos Estados Unidos, tem um mestrado nos Estados Unidos, tem esse networking, e aí a sua história do Brasil, ela vem como um diferencial, ela soma. uhum, O que é, antes ela era apagadinha, uhum, agora ela entra como uma soma na medida que você já tem essa regra do jogo uhum, americana, né? é. E no contexto de multinacionais, né? Uhum, Assim, você tá numa empresa que é global, né? Então, eles estão procurando, né? E foi isso a minha carreira até hoje, né? Todos os meus empregos foram em multinacionais, que eu acho que é isso onde a gente tem um diferencial grande, né? De trazer um valor que é sim, diferente. é. E pensando na transição de carreira ou talvez na entrada no mercado de trabalho, você sentiu que você teve que dar um ou 2 passos para trás, ou você percebe isso com outras pessoas que estão
entrando no mercado americano, né, que são de outros Uhum, países. Me fala um pouco disso, desse pedágio, por assim dizer, que a gente tem que uhum. pagar. É, é verdade. Isso aconteceu desde o começo, lá no meu trabalho que eu tive lá no começo, que foi na área mais da psicologia clínica, não foi de verdade na psicologia, porque, né, era relacionado, mas não era um trabalho que requeria aquele diploma. Eu fiz um estágio. Isso é uma coisa também que, Uhum, assim, você tem que passar um pouco dessa barreira cultural. Porque hum, eu tinha na minha cabeça que, estágio quem faz é quem está na graduação, né? E uhum, aí eu vim aqui fazer um mestrado e fui fazer um estágio, e eu, né, voltei a ser um estudante. uhum, Então, eu acho que eu tive que fazer isso, né? Eu já tinha um mestrado, claro, não era naquela área, né? Mas eu senti que eu tive que fazer um segundo. uhum, Talvez se eu tivesse feito, por exemplo, esse mesmo tipo de mestrado no Brasil, ia ser ainda mais difícil para mim, para ter que fazer outro. Mas uhum, eu senti um pouco disso, né? Eu tive que voltar para estudar, né? Então, mas eu acho que valeu a pena esse investimento naquela época da minha vida, né? Que uhum, me ajudou. sim. Eh, o que que você sente que são as maiores dificuldades que um imigrante tem? E aí falando, assim, tanto da sua própria experiência, mas também do que você observa como RH. Olha, é, eu acho que esse é o primeiro passo. Essa é a Hum, primeira vaga, essa inserção inicial, eu acho que é o mais difícil. Depois que você consegue, daí fica mais fácil o próximo, e o próximo, e o próximo. uhum, Uma outra coisa que é uma dificuldade que todos nós temos, e é um desafio, por mais que eu gostaria que não fosse, é o sotaque, né? hum, É o diferente, é o seu diferente, sabe? Então, é, dificuldade de compreensão, às vezes é a pessoa que está escutando é que não tem é, uma vontade de tentar entender e passar do erro gramatical que acontece e tal. Então, infelizmente, eu acho que isso ainda é um fator de problema. Gostaria que não fosse, uhum, né? Mas eu acho que isso é um dos maiores desafios. Mas eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer e para tentar passar disso daí. Porque eu acho que às vezes também o medo, né, paralisa a gente de fazer as coisas, de tentar ir muito bem numa entrevista. Eu, nesse tempo todo, todas as entrevistas que eu fiz, assim, tinha muito medo, mas eu me preparava no sentido de, sabe, ter várias respostas de perguntas genéricas, sabe? E hum, treinava isso, treinava a responder. E tinha alguns exemplos, né? Porque sempre tem alguma pergunta situacional. Então, eu já pensava lá e eu já escrevia assim, eu tenho esse exemplo que é bom, porque vai me falar disso que eu sei fazer bem, ou que eu fui determinante para tal coisa que aconteceu e tal. Então, eu tinha já esses exemplos que eu tentava encaixar quando eu estava dando uma resposta sim. aqui e ali, sabe? Se era entrevista por telefone, ter essa colinha na frente, Uhum, sabe? Eles não estão vendo que você está com a colinha na frente, ter o seu currículo na frente, treinar, assim, falar de você rapidinho, assim, de 30 minutos, ou 30 segundos, 1 minuto, né? A gente tem essa língua mais verborrágica, sei lá, né? O português, a gente tem já, né? Assim, de andando e vai, fala. E aqui a língua, né, em países de língua inglesa é mais, assim, diretiva, né? uhum, Então, tentar ser mais conciso. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar passar disso e passar a mensagem que a gente precisa passar, e aí torcer para que, assim, e às vezes também, se o fato de você ser estrangeiro e o sotaque é um problema, talvez seja, foi bom que você não conseguiu aquela vaga que talvez não ia ser bom mesmo, né? é. Mas, E o que você está falando é interessante, porque é uma curva de aprendizado, né. A gente mudando para outro país na vida adulta, a gente aprendeu
esse mercado de trabalho do nosso país. Então, a gente aprendeu a fazer currículo no Brasil, aprendeu a fazer entrevista no Brasil, e vindo para cá, é tudo diferente. Eles têm o próprio jeito de fazer entrevista, essas respostinhas, trazer números, e os Estados Unidos especificamente é uma cultura que é muito focada no indivíduo, né? Então, eu fiz, eu entreguei, enquanto no Brasil é o time, nós. Exatamente. Então, tem uma curva de aprendizado e que eu sinto que se a gente olhar para isso exatamente como aprendizado, assim como a gente está aprendendo uma língua nova, assim como a gente está aprendendo a, sei lá, dirigir num país novo, fica muito mais leve, né? Que a gente está aprendendo as regras de trânsito, por assim dizer, do mercado, e também a gente entender qual que é o limite que a gente se sente confortável no que você falou, por exemplo, sotaque. Se alguém não vai te aprovar por causa do sotaque, talvez não seja o tipo de empresa que você quer trabalhar, porque o sotaque é só um dos problemas, né? Imagina todos os outros que você vai passar estando lá. Então é bem interessante isso e da gente ir sentindo o que é sim é necessário aprender. Não quer dizer que a gente é pior, é só uma questão assim que a gente teve que aprender as regras do jogo, mas também o que é o nosso limite para não se perder, né? E não perder a nossa identidade ou se anular. Verdade. É bem interessante isso. E você falou que a entrada no mercado é o mais difícil. Depois você sente que foi mais fácil, que uma coisa foi puxando a outra, network. Me conta um pouco disso, até para deixar mais tranquilo quem está antes da primeira oportunidade, Verdade. né? Eu acho que foi que quando eu falei assim, olha, depois que passou dessa, sabe, parece que eu paguei o pedágio, né? Eu fiz o meu mestrado, fiz lá o estágio, e aí depois eu acho que isso virou o fato de ser estrangeiro, o que eu tenho para vender, né? E foi mais fácil. Foi mais fácil, claro que tem uma parte tanto da formação como o networking, né? Porque eu fui introduzida a essa empresa multinacional, onde eu comecei. Mas olha, depois, as próximas coisas eu não precisei, não que network eu acho super importante, mas eu não precisei de conhecer alguém, sabe? A próxima, eu fui chamada para entrevista, eu me preparei bem, me entrevistei bem e fui para esse outro trabalho. Sim. Eu trabalho no outro estado e aí a gente ficou cada um num lugar, e eu sei que isso não dá para todo mundo, na época a gente ainda não tinha nossos filhos, então funcionou, a gente ficou 2 anos, cada um morando num estado diferente, porque eu fui para essa oportunidade que eu tive, e os próximos 2 trabalhos que eu tive, eu na verdade nem me apliquei, foi por LinkedIn, me contactaram, me chamaram, eu estava interessada, né, nessas outras oportunidades, e assim foi fluindo dos meus trabalhos. Agora, network eu acho importantíssimo. Foi o que me conseguiu, assim, esse meu esforço de falar com as pessoas e falar de coisas que eu estou interessada, falar quem sou eu, o que eu posso oferecer, isso lá no começo me ajudou, com o estágio e nos trabalhos também, porque eu tenho ótimas relações com todas as pessoas que eu trabalhei antes, em trabalhos anteriores, e continuo regando aquela plantinha ali. Sim. E para você ter um sucesso no trabalho também, você se colocar, ser assertivo, e é o que você falou, assim, ter orgulho do que a gente traz para o trabalho, sabe? Acho que às vezes também, todo dia eu tenho ansiedade, então todo dia né, assim, parece que eu mato um leão. Não vou falar que eu, né, assim, sou aquela pessoa super confiante, mas assim, apesar desse medo de falar e falar errado, e nossa, acabei de perceber que eu fiz aquele errinho ali e tal, continuar procurando gente, sabe, conhecendo, porque isso ajuda a gente a fazer um bom trabalho, a ser reconhecido, sabe, conseguir a próxima promoção dentro da sua empresa. Enfim. E, e o que você está falando, assim, quando a gente muda de país, parece que tudo é
afetado por estar em outro país. E tudo é mais difícil. Mas, por outro lado, trabalhar no nosso próprio país também é difícil, né? Então, essa questão assim do networking, de às vezes cada dia é matar um leão, às vezes a gente atribui isso muito a ser estrangeira, mas às vezes é porque trabalhar numa grande empresa é difícil, né? Uhum, Estar em cargos estratégicos é difícil. Então, uhum, olha, eu acho que sempre ajuda a gente a olhar as coisas com mais leveza, sabe? Não uhum. trazer tanto esse peso de, tá vendo? É porque eu sou estrangeira e olha só o meu É, sotaque, olha é. só eu cometendo erro em inglês, porque se alguém pegar e examinar esse nosso podcast, com certeza a gente cometeu vários erros em português. Pois E é, estamos seguindo, né? é verdade, é verdade. Então, acho que é a gente ir treinando, né? Treinando no sentido assim, treinando o músculo de estar numa empresa, trabalhar numa segunda língua e aprender as regras do jogo e ir seguindo. Saber o que você abre mão, né? Verdade. Porque uma coisa que aparece muito na sua história, que eu acho muito legal, é assim, você tomou decisões muito intencionais porque você tinha um objetivo. Por mais Uhum, que e aí você me corrige se não é isso, mas por mais que você não sabia exatamente aonde você ia chegar, você pensou assim: "Ah, ok, esse mestrado vai me aproximar ou me afastar?". Ah, verdade. aproximar. Fazer esse pitch, né, nessa multinacional que eu quero os dados, vai me aproximar ou me afastar? Ah, me Uhum, aproximar. Primeiro estágio, você comentou: "Ah, teve uma época que eu fiquei trabalhando em outro estado". Então, assim, isso foi abriu uhum, mão de muita coisa, né, mas você tinha isso, pegar essa experiência vai me afastar ou me aproximar do meu objetivo? uhum. E aonde você está hoje é muito prova de todas essas decisões e essas coisas que você abriu mão e batalhou. Uhum. E é muito legal pensar nisso, É, sabe. é verdade. Assim, eu acho que eu tinha essa determinação, mas eu também tinha várias coisas a meu favor, como, por exemplo, eu disse, né, assim, hoje a gente tem filhos, né, Uhum, e eu sei que não é a situação de todo mundo que vem acompanhando, que tá, né, eu estava lá no começo, é, meio perdida no de onde eu estava, eu ainda estava, né, bem mais nova, então, eu acho que calhou, sim, eu tenho esse esforço, mas também, assim, eu tinha essa possibilidade de ter essa flexibilidade maior, que eu sei sim. que algumas pessoas às vezes vêm, né, com a família, então é mais difícil de pensar, não posso mudar para um outro estado, Uhum, sabe? Mas verdade, assim, eu acho que isso que você falou de não saber exatamente, mas pensar, né? Esse é o melhor próximo passo, né? É uhum. É. verdade. E pensando, né, no geral da sua história, e nessa questão de você estava questionando a sua carreira um pouquinho no Brasil, mas foi aqui nos Estados Unidos que você efetivamente fez essa transição. Você percebe, e aí é uma visão que eu tenho, assim, que às vezes quando a gente está no nosso país, a gente, de certa forma, vira refém do próprio sucesso, de Uhum, entrar numa carreira muito cedo ou fazer uma faculdade e aí ir seguindo, sem necessariamente questionar. uhum, E aí, quando a gente muda de país, de certa forma, tem essa permissão, essa folha em branco, para a gente ver assim, bom, uhum. já que eu estou recomeçando, o É, que é que eu quero fazer daqui para frente? É, você percebe isso, que acaba sendo uhum. esse reset? Olha só o É nome do verdade. podcast. É verdade. Não, é isso, o que você falou foi eu me senti que essa mudança foi uma permissão Hum, para eu tentar outra coisa, para eu tentar diferente. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu tinha acabado de fazer um mestrado. Eu acho que sim, eu ia ficar tentando ali, mas aquilo ali que eu já sabia que não era bem o que eu queria, mas eu ia continuar, porque, poxa, eu já investi tudo isso daqui, eu vou sim. continuar, vou sabar, vou tentar dar aula numa universidade, numa faculdade, ou vou tentar fazer um doutorado lá na sociologia, né? Sei lá. Eu acho que talvez eu ia mais ou menos por aí, e aí a mudança que me deu essa oportunidade, porque
eu podia não fazer nada, né? Eu vim acompanhando, né? Então eu podia pensar assim, não, tudo bem, eu vou, né? Não sei o que eu vou fazer, eu não precisava ter feito isso, mas acho que me deu uma permissão de recomeçar, mas eu acho que é essa flexibilidade, sabe? Você tem pensar assim, olha, vamos dar um passo para o lado, sabe? Ou para trás. Eu acho que isso é o que exige, né? E às vezes é difícil. E eu acho que deve ser mais difícil ainda quanto mais você tem uma carreira mais estabelecida lá no país de origem, né? Eu acho que eu tive essa vantagem porque eu estava trabalhando enquanto eu fazia o mestrado, mas assim, eu ainda não tinha aqueles anos e anos de carreira ainda, sabe? Para pensar assim, nossa, eu vou abandonar isso para, né, para começar de novo. Eu tinha um pouquinho, mas, né, para mim era um pouco mais, mas essa flexibilidade, eu acho que tem que ter essa mentalidade da flexibilidade ajuda. Legal, muito legal isso que você está falando, Nanda. E estou muito feliz com essa nossa conversa. Acho que a gente tocou em pontos muito importantes e que você trouxe aqui por fim, né? Essa permissão que mudar de país dá, mas também essa necessidade da flexibilidade, junto com uma determinação e de não saber exatamente onde vai dar, mas parece que por esse lado ajuda, e sabendo que você vai ter que pagar esses pedágios, mas que no final, se tem a ver com a vida que você quer construir, vale a pena, né? E, bom, e para finalizar, acho que é super inspirador ouvir a sua história, e quando a gente pensou nesse tema, eu pensei em você na hora. Você tem alguma dica de ouro que você gostaria de ter ouvido quando você se mudou, no comecinho da sua vida nos Estados Unidos, e que, enfim, 11 anos depois você quer passar essa sabedoria em frente? Ai, olha, por um lado eu tenho muito orgulho do que eu fiz, assim, talvez eu não tinha muita ideia de onde que ia chegar, mas eu acho que eu tive muitas decisões acertadas, assim. Então, talvez eu falaria para mim, continua aí, eu acho que tá certo, por mais que você tá cheio de dúvida, continua com essa ideia aí de pensando no próximo, o que é que faz sentido. Mas eu acho que teve momentos, assim, se eu pudesse falar para mim mesmo lá atrás, olha, você não precisa colocar a sua vida em pausa, porque eu acho que isso é uma questão para quem vem acompanhando, né? Porque a gente veio porque o meu esposo veio fazer o doutorado, né? Então, era um objetivo dele. Então, teve momentos, assim, né? Por mais que eu estou contando tudo isso que eu consegui, mas teve momentos de, assim, nossa, não vai dar, ai, esse trabalho não vai dar certo, ou, o visto, né? A gente não entrou na área de imigração também, que, vai dar, não vai dar e tal. Mas falar isso, né, não colocar minha vida em pausa, né, e pensar, tá, estamos aqui, o que eu posso fazer, sabe? E eu acho para quem vem e está tentando se reinventar, assim, é de se colocar, sabe? Lá, vai com medo mesmo e se exponha, a língua, os ambientes, você não precisa abrir mão da sua origem, você não precisa ter vergonha do seu sotaque, eu acho que isso é um diferenciador, mas também não precisa ter medo, e às vezes a gente encontra certas pessoas que vão prestar menos atenção no que a gente está falando, porque a gente tem um sotaque, mas a gente também vai encontrar várias outras pessoas que a gente que valorizam a gente por trazer essa perspectiva diferente. Então, foca nessas pessoas que valorizam e vai em frente, apesar do medo, porque eu sei que todo mundo tem. Muito bom, muito obrigada, Nanda. Adorei esse papo. Já sabia que ia ser incrível, mas acho que foi mais ainda. Fiz várias anotações. Muito obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que os episódios saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais. Segue lá no Instagram, @StefâniaBarsante. E se você quiser um apoio extra em relação a esse tema, eu criei um workbook para você com dicas e exercícios práticos para você sair desse limbo e colocar em prática as suas vontades.
vá no meu site www.stefaniabarsante.com/podcast e a gente se vê na próxima. Um beijo, Nanda, até a próxima.